O dog do Reddit. Esposa traidora deixou o seu perfil de namoro aberto no iPad compartilhado. Agora ela está solteira e lutando por um lugar para morar. Dizem que o casamento é tudo sobre compartilhar. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Mas acho que os traidores sempre esquecem de uma coisa: o iPad compartilhado nunca é seu amigo. Eu, homem de 31 anos, e minha esposa, mulher de 29 anos, estamos casados há 4 anos. Somos um casal jovem, mas, na maior parte, sempre senti que estávamos bem, navegando pelos altos e baixos do casamento. Sinto que as coisas ficam mais fáceis com o tempo, e de certa forma, percebi esse efeito em nosso relacionamento. Mas, infelizmente, eu estava muito enganado sobre nossa relação, pois descobri que minha esposa tem me traído, ou pelo menos pretendia trair. Não sei há quanto tempo isso vem acontecendo, mas isso pode nem importar. É algo que quero saber mais para entender completamente a extensão da traição. Para contextualizar, não somos exatamente ricos. Também não somos pobres. Alguns meses tivemos um pouco de dificuldade para juntar dinheiro para o aluguel ou outras contas, mas, felizmente, isso não é o habitual. Estou fazendo o meu melhor, trabalhando duro para ganhar mais, mas, por enquanto, nosso progresso financeiro tem sido lento. Não é prudente para nós gastarmos demais com eletrônicos. Cada um de nós tem um smartphone. Ela insistiu em ter um iPhone. Não é o modelo mais recente, pois eu fui firme nisso e opto por um Android. No entanto, para fins de trabalho e entretenimento, decidimos juntos adquirir um iPad. Comprei o iPad porque a tela maior ajudava imensamente no meu emprego anterior. Contudo, agora que não trabalho mais lá, não uso tanto quanto antes. Ainda assim, ele é um dispositivo compartilhado. Ela sabe que é para ambos, especialmente porque fui eu quem pagou por ele devido às minhas necessidades pessoais no trabalho. Houve um dia em que fiquei doente em casa e pedi para ela me trazer o iPad para que eu pudesse assistir a alguns vídeos no YouTube, enquanto eu descansava. Achei que ela poderia pensar que eu não tinha direito a ele, pois ela continuava perguntando o que eu queria assistir no YouTube, no aparelho dela, e por que eu não podia assistir no meu telefone ou por que eu não podia assistir na TV. A resposta era que eu queria poder deitar da maneira mais confortável possível e aproveitar o que estivesse assistindo. No final, fiquei irritado e disse a ela que não importava, que eu só queria usá-lo porque era a opção mais confortável. Ela foi até o quarto buscá-lo, voltou cerca de 5 minutos depois e me entregou. Esse não foi o momento em que descobri algo, mas, quando o fato inevitável aconteceu, nunca esqueci como ela agiu de forma estranha sobre isso. A verdadeira confusão começou quando ela me disse que sairia com as amigas numa sexta-feira à noite. Ela se arrumou muito bem. Mas eu sei que as mulheres tendem a se vestir assim em suas noites com as amigas. Então deixei acontecer, mesmo que uma parte de mim não gostasse disso. Ela disse que estava atrasada e saiu de casa com pressa. Eu queria assistir a um novo vídeo do meu canal favorito no YouTube e estava prestes a fazê-lo no meu telefone enquanto bebia uma cerveja na varanda. Mas o iPad seria a melhor opção para isso. Tive que procurá-lo bastante no quarto dela, mas, finalmente, o encontrei guardado no fundo de uma gaveta da mesa de cabeceira. Não fazia ideia de como minha noite inteira estava prestes a ser arruinada quando desbloqueei o iPad. Ele estava com o aplicativo do Tinder aberto. Quase não pude acreditar nos meus olhos. Pensei em todas as explicações possíveis para aquilo. Então, a primeira coisa que fiz foi verificar o perfil, pensando que talvez ela estivesse enganando um amigo ou fazendo algo fraudulento. Honestamente, eu teria preferido essa explicação à alternativa padrão, embora provavelmente ainda teria deixado. Mas era o perfil dela. Todas as suas fotos estavam lá e ela afirmava estar solteira. Foi aí que percebi que não havia uma explicação complicada para toda a confusão. Ela era, simplesmente, uma traidora. E essa foi a maneira totalmente casual como eu descobri essa situação. Fui lendo as mensagens e descobri que ela estava marcada para se encontrar com um cara chamado Jared naquela mesma noite. Toda a história da noite das amigas era mentira. Ela trocava mensagens com pelo menos 10 outros caras com quem tinha dado match. Não faço ideia de quantos encontros ela realmente teve, mas, ao analisar pelo menos 5 das outras conversas, percebi que ela tinha se encontrado com pelo menos outro. Este seria o segundo encontro. Senti como se estivesse perdendo a cabeça. Tenho que reconhecer o valor das histórias que li aqui, pois, apesar de minha mente estar girando, ainda tive bom senso suficiente para documentar todas as mensagens que pude. Certifiquei-me de que as marcações de horário aparecessem o máximo possível, para que ela não pudesse se defender dizendo que eram apenas capturas de tela aleatórias. Olhando para trás, não foi a coisa mais inteligente, mas tive que pegar meu carro e ir direto para o local onde disseram que se encontrariam. Era um bar e restaurante muito popular na nossa região. Não tinha intenções de confrontá-los, só queria ver com meus próprios olhos. Quando cheguei lá, não foi difícil identificá-la no bar assim que entrei. Ela estava rindo com o rapaz, e pelas fotos que tinha visto, era o mesmo Jared.
Por mais que eu não tivesse vindo para causar uma cena, senti uma forte tentação. Você sabe como é ver uma esposa, e não uma namorada, flertando com um cara, sabendo que provavelmente iriam voltar para a casa dele naquela noite e dormir juntos. E então ela volta para casa naquela mesma noite tentando agir como se outro homem não tivesse tocado nela. Enquanto gravava isso, fiquei furioso novamente. De alguma forma, consegui me sentar e me acalmar. Depois de 1 minuto inteiro tentando me recompor, tirei uma foto e depois um vídeo dos dois. Eu os peguei enquanto ele tocava seu braço, seu ombro, e enquanto ele tocava suas coxas, entre outras coisas. Qualquer um pensaria que eles eram um casal. E isso foi o máximo que pude suportar ver, e saí de lá. Considerei seriamente causar uma cena, pensando nisso repetidamente. Mas, após tudo que li, percebi que ela não aprenderia a lição se eu apenas gritasse, exaltasse e talvez me envolvesse em uma briga no bar com o acompanhante dela. Não valeria a pena. Percebi, naquele momento, que faria tudo o que pudesse para terminar com ela, e garantir que a dor fosse imensa para ela também. É assim que me sinto agora. Isso aconteceu há 2 dias. Ela voltou para casa e eu nem me preocupei em esconder o iPad, deixei-o do lado dela na cama, e ela pareceu chocada ao vê-lo ali. Mas não disse nada. Ela perguntou se eu o havia usado, e eu disse que não, que simplesmente o deixei onde ela o colocou. Ela ficou muito desconfiada e continuou me monitorando, mas não cai na armadilha dela. E eu não dei a ela a satisfação de saber se eu sabia ou não algo. Obviamente, o divórcio é a única possibilidade no momento, mas preciso fazer algo a mais para que a dor seja ainda maior, e vou me certificar disso. Edit, e agradeço a todos pelo apoio. Entendo que para muitos talvez teria sido melhor eu confrontá-la ali mesmo, e então decidir qual seria meu plano de ação na sequência. Mas acho que só queria ter certeza de que qualquer conversa que eu tivesse com ela estaria completamente sob o meu controle. Eu realmente não queria que fosse algo espontâneo ou descontrolado da minha parte. Sei que havia muito que eu poderia ter feito melhor, mas o que está feito, está feito. Pretendo começar a agir em breve, com todas as provas que eu consegui obter, e assim que eu tiver maiores novidades eu prometo atualizar aqui esse post. Novamente, obrigado. Primeira atualização. Bem, ter descoberto toda essa questão da minha esposa traidora não foi uma situação agradável de se viver. E eu também já sabia que confrontá-los não seria algo divertido. Mas definitivamente isso teria que acontecer. Eventualmente, eu a confrontei, e admito que isso me deu um certo prazer. Ela voltou do trabalho em uma segunda-feira, isso na semana seguinte ao meu post inicial, e assim que ela chegou e começou a me contar sobre o dia dela, eu simplesmente larguei a bomba. Eu disse para ela calar a boca e ela ficou imediatamente tão chocada. Normalmente, sou um cara muito calmo e ela só me viu realmente bravo em 1 ou 2 ocasiões. Disse a ela que eu não queria ouvir ela falar, como se tudo estivesse bem quando claramente não estava. Fiz questão de deixar claro que eu sabia, e ela continuava perguntando o que eu exatamente sabia a respeito. Sabe de uma coisa? Eu fiz questão de deixá-la fervendo com aquilo por um tempo. Eu podia ver o quanto ela estava ficando ansiosa. Então, pedi que ela me admitisse ali mesmo que estava sendo infiel. Mandei que ela dissesse isso com as próprias palavras. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, e parecia que estava calculando se conseguiria negar ou não. Mas aposto que ela se lembrou do dia do iPad e percebeu que eu sabia com certeza. E foi nesse momento que ela começou a chorar. Isso, na verdade, me deixou ainda mais furioso num piscar de olhos. Foi uma reação idiota após ser acusada de traição. Ela não teve apenas uma aventura de uma noite. Ela tinha literalmente um perfil de namoro, que ela já usava havia algum tempo. Ela estava procurando dormir com o maior número de pessoas possível pelas minhas costas. Mas, agora que foi pega, foi quando ela começou a chorar. Foi tão frustrante ver as lágrimas rolando, porque eu percebia que ela estava prestes a jogar tudo fora com lágrimas falsas, acreditando que isso me tocaria, mas não tocava. Eu disse para ela parar com isso e deixar claro que eu não acreditava que ela sentisse qualquer remorso. Ela continuou tentando falar, entre soluços e lágrimas, alegando que foi um erro, que ela era estúpida, que não me valorizava e implorando para que eu a perdoasse. Eu simplesmente percebi que não podia perdoá-la, pelo menos não naquele momento. E que, mesmo que eu fosse, já estaríamos separados. Ela continuava chorando ainda mais. Eu disse para ela arrumar as malas e sair, mas ela disse que não tinha para onde ir. E isso é verdade, em parte. Nós não temos dinheiro suficiente para um hotel por uma semana ou mais, o que seria uma decisão sensata naquele instante. E a família dela mora do outro lado do país. Só que ela deveria ter pensado nisso antes de agir pelas minhas costas e me trair. Então, ela saiu naquela noite, mas voltou depois. Mesmo agora, ela ainda está morando na mesma casa que eu. Mas basicamente passamos a viver como colegas de quarto depois dessa conversa. Naquele dia, eu não sabia que estávamos a caminho do divórcio e que não havia nada que ela pudesse fazer a respeito.
Eu disse para ela facilitar as coisas, para que eu não precisasse tentar destruí-la. E ela concordou que não iria brigar. Disse naquele momento reconhecer que estava errada. Espero que isso seja verdade. Já contratei um advogado de divórcio e os papéis devem estar prontos amanhã. Mas, antes que comece toda essa fase, achei que seria uma boa ideia deixar vocês saberem como as coisas estão indo, em vez de esperar até o final do divórcio de fato. Isso com certeza demoraria demais. E mesmo vivendo esse momento horrível em minha vida, sei o quanto as pessoas detestam atualizações que demoram meses. Dito isso, espero voltar em breve com algumas boas notícias. Segunda atualização. E estou de volta. Sou o cara que descobriu que sua esposa estava traindo porque ela deixou o Tinder aberto no iPad. Devo dizer que o dia do meu casamento foi um dos dias mais felizes da minha vida, e odeio que ele tenha sido estragado pelo fato dessa mulher que eu amava ter se revelado uma traíra. Contudo, de forma agridoce, o dia em que finalmente a deixei para sempre também se tornou um dos dias mais felizes da minha vida. Isso me deu a chance de recomeçar, e isso significa muito para mim. Acho que não pude controlar a decisão dela de me trair, mas aprendi muito com isso e vou garantir que, daqui para frente, faço o que for necessário para me tornar uma pessoa mais feliz e, potencialmente, poder encontrar um relacionamento muito mais saudável, se eu eventualmente achar que isso possa valer a pena. Quem sabe? Quanto à minha situação, lembre-se de que no meu último post, eu havia dito que ela afirmava que não tornaria o processo de divórcio difícil para mim. Alguns de vocês perceberam nos comentários que provavelmente as coisas não seriam tão simples assim. Assim que os procedimentos do divórcio começaram, o advogado dela se mostrou muito insistente em complicar as coisas desnecessariamente. Tenho certeza de que ela apoiava essa postura, mesmo eu não sendo rico e não tendo tanto assim para dividir. Eu tinha algumas economias desconfortáveis de alguns milhares de dólares, e tenho certeza de que aquele advogado ganancioso queria garantir que também dividíssemos esse dinheiro. Ele não deixaria que a cliente dele ficasse com as mãos vazias. Naquele momento, os procedimentos de divórcio deixaram de ser amigáveis e as coisas começaram a esquentar. Foi quando eu não consegui mais manter aquela situação de colegas de quarto que havíamos estabelecido anteriormente. Sabia que tudo chegaria ao fim e ela me deu a razão perfeita para acabar com isso. Assim que chegamos em casa naquele dia, eu mandei que ela arrumasse suas coisas e saísse da casa. Não me importei que ela não tivesse para onde ir. Disse a ela que podia se acomodar com uma das amigas das suas saídas. Isso agora já era problema dela. Ela costumava usar isso com tanta frequência, como desculpa para sair para encontros e me trair, e até tentou complicar as coisas, mas depois de reclamar, ela acabou saindo. Quando retomamos os procedimentos, ficou claro que ela estava sedenta por vingança. Ela não tinha nada a perder, uma vez que eu era quem ganhava mais dinheiro na nossa relação. E isso, na prática, se traduziu em eu conseguir um advogado melhor. Naquele ponto, a infidelidade dela foi colocada na mesa, sem mais necessidade de protegê-la. Deixei bem claro que o divórcio era culpa dela e que, se ela não tivesse me traído, não haveria motivo para estarmos ali dividindo bens e toda aquela bobagem. Claro que, mesmo com a culpa batendo na cara dela, não havia como ela simplesmente aceitar a situação. Ela tinha que se fazer de vítima também. Então, as coisas acabaram indo a julgamento. Acho que isso foi o melhor que poderia ter acontecido, considerando como ela se comportava. Meu advogado apresentou todas as provas da traição em nossa situação financeira, e até fez uma boa argumentação de que muito do dinheiro que havíamos lutado tanto para economizar estava sendo gasto em casos ilícitos. O advogado dela chegou alegando que minha esposa vinha usando o Tinder em encontros como uma forma de escapar do meu comportamento abusivo e negligente, o que, ainda que fosse errado, era um mecanismo de enfrentamento para ela. Fiquei surpreso que ele não tentasse simplesmente negar as provas que apresentei, mas imagino que teria sido complicado demais para funcionar. Então eles adotaram essa outra tática. No fim, as coisas acabaram a meu favor, como muitos já previam. Não éramos proprietários da casa, era um apartamento que alugávamos, e eu arcava com a maior parte dos custos, então não fazia sentido deixá-lo nas mãos dela. Ela já havia se mudado também, o que reforçou minha argumentação. Nossa situação financeira era tão próxima que a pensão alimentícia acabou sendo praticamente irrelevante. A única coisa que precisei pagar foi uma quantia para que ela conseguisse um lugar para ficar por alguns meses, até se restabelecer financeiramente. Foi um pequeno golpe financeiro, mas, para ser sincero, valeu a pena. Ironicamente, ela ficou com o iPad. Isso foi bastante engraçado, ao meu ver. O fato é que, como ela já estava morando com uma amiga, mesmo depois do divórcio estar finalizado e ela ter recebido o dinheiro, não usou esse recurso para garantir um teto para si. Ela continuou ficando com a amiga e essa acabou sendo uma decisão ruim. Aparentemente, a amiga a expulsou por algum motivo, provavelmente porque ela ficava lá tempo demais sem contribuir com nada. E, assim, ela ficou sem ter para onde ir, batendo a porta do apartamento que costumava ser nosso. Ela chorava, falando sobre como estaria prestes a ficar sem teto e que precisava de um lugar para morar.
Olha, eu não quero que ninguém fique sem lar, especialmente alguém que eu conhecia e que um dia amei profundamente. Mas, no caso dela, sinceramente, eu já não me importava, pois parecia ser a consequência natural das atitudes dela e nada mais. Eu não via por que ela deveria me trair e, depois disso, eu seria o responsável por resgatá-la da própria situação. Se eu fosse o suficiente para ela, ela teria um teto sobre a cabeça. Mas na visão dela eu não fui. Então eu disse a ela que podia ir ficar com um dos caras com quem ela me traiu, e fui bem direto ao dizer isso. Ela começou a chorar na minha porta, e eu precisei fechar a porta na cara dela. Ela continuava batendo, mas só foi embora quando ameacei chamar a polícia, o que eu realmente consideraria fazer. Agora, a mulher que fingia ser solteira online está, de fato, solteira. Agora ela pode ter quantos encontros no Tinder, sem culpa, se assim desejar, pois não está mais presa a um homem. E isso é o que realmente importa para ela. Também estou feliz por não estar mais preso a uma mulher, especialmente a uma traidora que supostamente seria minha esposa. Estou contente por estar sozinho. E, apesar de saber que a vida poderá ser um tanto quanto difícil sozinho, o fato é que agora eu já vivi um bom tempo por conta própria, e definitivamente continuarei assim. Comentários sobre o relato. Opa! E aí, rapaziada? Beleza? Bem, já direi logo de cara que a moral dessa história é bem clara para mim. Se você quiser trair alguém em paz, compre um Android. Hahaha. Mas que bom que algum iPhone finalmente serviu para algo útil, que no caso foi ajudar o OP a descobrir uma traição. Ela certamente estava tão segura que não seria descoberta, que nem se esforçava tanto assim para esconder direito. Não só isso, ela também mentiu quanto ao fato de facilitar o divórcio, e ainda quis se passar por vítima, tentando inverter a situação, dizendo que a traição foi motivada pelas supostas atitudes ruins do OP ao longo da relação deles. Resumindo, o OP teve todos os motivos para bater a porta na cara dela quando ela veio pedir ajuda. Ele entendeu que pessoas assim não merecem nenhuma compaixão, até porque elas jamais se preocupam com os sentimentos alheios. Então, nada mais justo do que receberem o mesmo tratamento. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.